Paz do Senhor, irmãos. Capítulo 16 de 2 Samuel. Irmãos, no capítulo 16, nós vimos aqui no finalzinho do capítulo, se você observar, fala assim. A câmera do meu telefone está muito ruim, mas acredito que dá para você entender. Absalão e as concubinas de Davi. Aqui se cumpre a profecia que o profeta Natã despejou sobre a casa de Davi. Deus usou Natã para dizer a Davi que até as mulheres que lhe pertenciam seriam tomadas. Então nós vemos aqui que as coisas acontecem exatamente como Deus fala, quando a profecia é de Deus. Tanto faz ser uma profecia que nos fala a respeito de promessas da parte do Senhor em relação à prosperidade, à bem-aventurança, quanto também promessas em relação a juízo, a castigo. Então aqui acontece o que o profeta falou, onde Absalão, usado não por Deus, arma uma tenda e se aloja ali com as concubinas do seu pai. Você imagina? Entrando uma, saindo, entrando outra, e Absalão ali, na imoralidade da carne, ficando na vista de todo Israel com as concubinas de seu pai. Que tamanha humilhação Davi enfrentou. Nós vimos aqui, irmãos, no livro de 1 Samuel, no livro de 2 Samuel, nós vemos Davi na casa de Jessé, cuidando de ovelhas. Nós vemos Davi sendo ungido rei. Nós vemos Davi matando o gigante. Nós vemos Davi sofrendo muitos anos antes de se cumprir a promessa do reinado em sua vida. Nós vemos Davi agora instituído como rei em Israel, um rei glorioso, um rei que é exaltado, um rei que vence batalhas. Nós vemos Davi cometendo pecados, erros, e nós vemos Davi aqui agora recebendo o juízo de Deus na sua vida. Mas em todas essas situações, Davi nunca se distanciou de Deus. E isso, irmãos, é algo plausível. Isso é algo que alegra. A gente que faz a leitura da Bíblia e vai lendo versículo após versículo, capítulo após capítulo, e vai vendo a permanência e a firmeza de Davi em servir a Deus. Porque Davi não temeu perder o reino. Davi temeu perder a presença de Deus. E é justamente por causa desse temor de perder a presença de Deus, de que ele passou por altos e baixos, mas continuou firme no Senhor. Então essa é a lição que eu tiro do capítulo 16, que independente de tudo que nós venhamos ainda enfrentar nessa vida, independente de tudo que nós já enfrentamos, independente do passado, independente do futuro, que nós sejamos como Davi, firmes na presença de Deus. Que nós não permitamos que nada abale a nossa fé no Senhor. Amém?